Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com bastante satisfação que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza mais um momento de nos conectarmos com os ensinamentos do nosso Mestre, com os ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos, ao longo da nossa jornada, bem direcionarmos a nossa caminhada. Antes mesmo de darmos início à nossa pequena reflexão, nós convidamos os nossos irmãos a elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade superior, pedindo o amparo, a proteção para esse momento de aprendizado, para esse momento de reflexão que a doutrina espírita nos oportuniza através da Sociedade Espírita Jesus. Que a paz do Mestre esteja com todos nós e que possamos aurir desta reflexão os ensinamentos necessários para seguirmos em frente na nossa caminhada. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a reflexão essa noite é laços de família. O assunto se encontra lá nos itens 18 e 19 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das obras, como todos nós sabemos, fundamentais da nossa doutrina dos Espíritos. A nossa reflexão de hoje vem nos mostrar que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. E o princípio oposto que o destrói. Então é importante que a gente tenha em mente que a reencarnação e os benfeitores vêm nos trazer esse ensinamento de que os laços de família são fortalecidos, são revigorados pela reencarnação, e não o oposto, como acabamos de ver. Embora alguns poucos ainda acreditem, né, que a instituição familiar se encontra em decadência nos dias atuais, sem dúvida, a família estará sempre preservada, continuará sendo sempre família, escola sagrada onde o amor é exercido para se expandir a família universal. Então é importante que a gente tenha essa convicção de que o nosso crescimento em termos de envolvimento como família começa no pequeno círculo daqueles que formam a família consanguínea, mas que a tendência é ela se expandir para a grande família universal, que será composta a partir desse desenvolvimento de toda a humanidade, da grande humanidade como um todo, que é o grande objetivo que o mestre sempre coloca, que é cada um de nós nos tornarmos e nos considerarmos e agirmos uns para com os outros verdadeiramente como irmãos. Ninguém nasce numa família por acaso. É importante a gente ter isso em mente. É feita uma programação entre os pais e os reencarnantes do mesmo lar, sejam comprometidos pelo desafeto ou ligados pela afeição sincera, mas visando sempre os ajustes necessários à nossa evolução espiritual. Muitas vezes achamos que estamos inseridos em um grupo por acaso, equivocadamente, onde temos dificuldades de convivência com os nossos irmãos. Mas, na realidade, tudo tem uma finalidade. São necessidades que muitas vezes temos e a oportunidade de refazimento, de equívocos, de erros ocorridos em outros momentos da nossa caminhada. Então, é importante, é impositivo da lei da afinidade, que reúne as criaturas que vibram na mesma faixa, formando os laços de família. Assim, abençoados pela misericórdia divina, mergulhamos na carne no mesmo grupo familiar, todos recomeçando, experimentando uma nova oportunidade de reparação, trazendo na bagagem nossos potenciais adormecidos,
nossas reminiscências dos erros passados, tendências, nossas metas e tarefas específicas. Tudo tem uma finalidade. É importante que a gente tenha em mente que nós não caímos ali, nós não estamos naquele local, naquela constituição familiar, naquele grupo, né? Por acaso, por obra pura e simplesmente de um efeito, vamos dizer assim, o acaso da natureza. Tem uma finalidade, houve um planejamento de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que cada um de nós necessita. Enfim, nosso compromisso com o momento atual. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, assevera o seguinte: os espíritos reúnem e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, em semelhança de gostos e afeições. Procuram-se, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde se reunirão felizes com seu novo progresso. São as oportunidades que o Pai nos fornece, nos dando a possibilidade de um reencontro em outros momentos, motivo pelos quais não devemos nos desesperar. Sentir, naturalmente, é normal, a perda, a partida de irmãos, o retorno de irmãos ao plano espiritual, ocasionado pelo que chamamos da morte. Mas sempre haverá a oportunidade do reencontro, a oportunidade de novamente estarmos juntos com aquelas pessoas, com aqueles espíritos a quem amamos, a quem nos faz bem estarmos juntos. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receber conselhos e bons exemplos para progredir. Então, a partir dessa afirmação, dessa constatação, a gente percebe o porquê, muitas vezes, de irmãos com os quais temos dificuldade de convivência, ainda que integrantes do grupo familiar. É a oportunidade de reajuste, é a oportunidade de troca mútua, de auxílio daqueles que já conseguiram uma condição um pouco melhor, em benefício daqueles que ainda estão um tanto atrasados na caminhada. É a solidariedade humana que o Mestre sempre coloca como necessária para que cada um de nós possa atingir os nossos objetivos na reencarnação. Causam, às vezes, perturbações no ambiente, mas aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará. Então, é a grande oportunidade de nos estendermos a mão uns aos outros, aqueles que estão com uma condição melhor, com um entendimento melhor, auxiliar aqueles que ainda estão na caminhada, no início, enfrentando dificuldades. Então, é a grande oportunidade que o Pai nos dá de auxílio mútuo, para que possamos, nos dando as mãos, atingirmos os objetivos aos quais nos propusemos. Então, não existe família ideal, mas sim família necessária, aquela que contribui para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Então, muitas vezes gostaríamos que todos os integrantes de um grupo familiar fôssemos, como vamos dizer assim, tivéssemos os mesmos pensamentos, tivéssemos afeição uns pelos outros. Mas nem sempre é assim que acontece. Na realidade, são oportunidades que o Pai nos dá para que possamos nos auxiliar, como dissemos, mutuamente, nos dando as mãos, resgatar, muitas vezes, dificuldades que houve em outros momentos da nossa caminhada, para que possamos verdadeiramente atingir os objetivos aos quais nos propusemos. É imperfeita porque é um espaço de divergências e lutas, em que cada um traz seus gostos, suas diferenças, mazelas e suas imperfeições, que vão se atritando umas às outras no convívio de cada dia. E é exatamente isso que faz parte da nossa caminhada,
convivência nem sempre pacífica, nem sempre através do entendimento, através da compreensão, da paciência, enfim. E é a partir desta convivência, de forma gerando atritos, muitas vezes, gerando a contrariedade, que aquele que está com falta de paciência exercita a sua paciência, enfim, gerando a oportunidade do desenvolvimento de virtudes para que possamos atingir os nossos objetivos, como dissemos. Contudo, a nossa programação espiritual nos convida à tolerância sem conivência, à paciência, a dizer sim, a dizer não, a coerência, a gentileza, ou seja, a possibilidade de desenvolvermos virtudes, de desenvolvermos a nossa caridade, a nossa paciência, a tolerância, e vejamos que tudo tem um objetivo. Às vezes nós reclamamos, mas, poxa, fulano me leva ao limite. Mas será que nós não precisamos trabalhar esse nosso limite daquilo que está nos faltando? É uma grande oportunidade de desenvolvermos caridade, tolerância, enfim, o entendimento e de convivermos bem. Isso é o que a vida nos proporciona como oportunidade, como necessidade que cada um apresenta em determinados aspectos. Então, diante disso, cabe-nos refletir como tem sido a convivência com os nossos familiares. Temos dirigido a palavras a eles com amor? Temos procurado doar um pouco do nosso precioso tempo para eles? Temos dialogado a fim de também ouvi-los em suas necessidades? Temos dado um bom dia, como vai você? Realmente atentos para a resposta deles? Uma boa noite, durma com Deus, sem realmente guardar ressentimentos de algo que nos aconteceu no dia que se passou? Então, são reflexões que nos levam a pensar, a refletir sobre realmente a nossa convivência familiar. E, naturalmente, que, ainda que nos dando conta de que algo não está de acordo, a partir dos questionamentos que acabamos de fazer, é importante que a gente possa, a partir dessa constatação de que algo não está de acordo, eu não estou agindo exatamente como deveria, eu mudar. E esse é o objetivo da reencarnação. Essa é a nossa missão, é a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a mudança de atitudes, para aquelas ações que venhamos a perceber que não está de acordo com aquilo que é a necessidade para o espírito imortal. Então, são essas oportunidades. Não devemos nos perturbar em termos de que, ao nos questionarmos, como as perguntas que foram feitas, não estão, as nossas ações não estão de acordo. Basta que nós mudemos a nossa forma de agir. Esse é o objetivo. Nós não vamos atingir a perfeição de uma forma única, de uma forma rápida, instantânea, enfim, é a partir da nossa percepção, do nosso equívoco, dos nossos erros e mudança de atitudes. Esse é o grande objetivo nosso na reencarnação. Então, temos oferecido o nosso melhor, um abraço, um sorriso, temos feito companhia uns aos outros, criando momentos de descontração e alegria. Então, são reflexões, como dissemos, que temos que fazer. Não tem problema nenhum se eu, ao fazer esse questionamento, eu me dou conta que está faltando alguma coisa, que eu não estou agindo exatamente como deveria. É um momento de mudança, é um momento de mudar a forma de agir para que venhamos a agir exatamente como o Mestre espera que cada um de nós venha a realizar, como forma de estarmos numa existência exatamente caminhando na direção do bem, na direção do amor, da nossa transformação moral. Ultimamente tem sido comum nos lares as comunicações virtuais, que acabam promovendo um grande distanciamento dentro do lar. Cada um em seu cantinho, com seu celular, horas e horas conectados com quem está distante, sem limites. Se a gente for analisar, essa é uma realidade dos nossos lares hoje em dia.
E é como dissemos, a partir desses questionamentos, a partir dessas percepções, qual deve ser a nossa ação? Não que tenhamos que nos afastar da tecnologia, da informação, enfim, mas que venhamos a despender a cada coisa o tempo necessário, o tempo que seja coerente àquele tipo de atividade. Então, essas reflexões são muito importantes para que a gente possa fazer as reformas, as transformações, as reformas, as mudanças que cada um de nós necessita fazer ao longo da nossa caminhada. Então, todos nós já sabemos, mas nunca é demais repetir, que a família é o nosso primeiro compromisso. É importantíssimo a gente ter em mente essa questão do compromisso que temos com a nossa família. A missão dos pais na educação dos filhos é indispensável e intransferível. Nós precisamos compreender o quão complexa é esta tarefa. Então, muitas vezes, a gente não dá a devida atenção, não destina o devido tempo que devemos ter a esta missão que os pais têm em relação aos seus filhos. É um compromisso que fizemos com o nosso Pai, com Deus, para que possamos desempenhar bem a nossa missão. Então, é importante a gente estar atento a esse compromisso. Como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição 135, intitulada Paz. Receber encargos deste teor é alcançar nobres títulos de confiança. Então, a importância que é a missão de sermos responsáveis por aqueles que Deus confia a cada um de nós pais, a cada um de nós mães, né? Porque pais estamos nos referindo a pai e mãe. Por isso, criar os filhos é aperfeiçoá-los, não é tarefa fácil. A maioria dos pais vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos da ternura ou da exigência, mas, à luz do Evangelho, encaminharão todos no rumo da nova era. Então, queira ou não queira, enfrentando as dificuldades, arcando com as consequências dos nossos erros, dos nossos equívocos, um dia todos nós atingiremos o objetivo. Mas é importante que quanto maior for o nosso esforço, quanto maior for a nossa determinação em que esse objetivo seja atendido, seja atingido, naturalmente que mais rápido estaremos cumprindo essa missão de forma mais adequada. Devendo nos esforçar, devendo nos empenhar em bem cumprir a missão que Deus confiou a cada um de nós. Joana de Ângeles, em seu livro Constelação Familiar, psicografado por Divaldo Pereira Franco, também proporciona-nos uma importante reflexão acerca do papel dos pais, através de uma educação voltada para o amor, para a pacificação, para os valores como a dignidade, a amizade, a solidariedade, o trabalho e a caridade. Vejamos nós a nossa responsabilidade, os objetivos que temos que buscar alcançar, trabalhar valores, trabalhar virtudes, trabalhar aqueles sentimentos que nos tornarão uns espíritos evoluídos, através do nosso esforço, da nossa determinação. Então, convida-nos a desarmarmos-nos dos sentimentos inferiores e individualistas para participar ativamente, educando-nos e educando os filhos ao mesmo tempo, num aprendizado constante. Então, vejamos que viver é aprender, vivenciar numa existência física é a grande oportunidade de estarmos sempre aprendendo, sempre nos avaliando, sempre buscando a nossa melhora. E não tenhamos a menor dúvida disso, de que esse é o grande objetivo do espírito imortal na sua caminhada, através das transformações sucessivas. Então, convida-nos a ficarmos atentos para que os interesses materialistas, fúteis, mesquinhos,
que as facilidades do mundo não predominem na educação dos filhos, influenciando-os em suas escolhas, em seus propósitos de vida. Então, é importante a gente estar atento a esses aspectos. Os pais devem sim orientar os filhos para que tenham êxito em sua vida profissional, mas deve haver um equilíbrio entre os conhecimentos intelectuais e morais. Muitas vezes nos atemos apenas à questão das aquisições intelectuais, o conhecimento, o profissionalismo em termos de atividade, enfim. Mas é importante que, na realidade, deve haver, como nos é colocado pelos bons espíritos, a necessidade do equilíbrio, e devemos buscar a nossa evolução, a nossa transformação moral. E isso é um dos objetivos a serem alcançados pelo espírito imortal na sua luta de crescimento, de evolução, de transformação. Então, alertar sobre a importância do cuidado com a vida material, sim, sem perder de vista sua transitoriedade, reconhecendo a importância também dos cuidados com o espírito imortal. Então, naturalmente, estando habitando uma vida física, a vida material, naturalmente temos necessidade das coisas materiais, das coisas que a condição de estarmos na existência física são necessárias, a aquisição das coisas materiais, mas não é só isso. E verdadeiramente o que acompanhará o espírito imortal nas suas transições entre o plano físico e o plano espiritual é aquilo que realmente é a sua propriedade, é aquilo que ele leva, que são os valores morais. Esses são os verdadeiros patrimônios do espírito e o acompanharão sempre nessas trajetórias. Então, conversar sobre as vicissitudes do caminho, sobre a justiça divina, os compromissos reencarnatórios, a função regenerativa da dor, para que os filhos não cresçam indiferentes ao sofrimento humano, não vivam iludidos como se tivessem vindo ao mundo a passeio, para curtir uma viagem de férias num mundo encantado de fantasias. Então, é importante que estejamos atentos à questão da função regenerativa da dor, como nos diz os benfeitores. A dor, a dificuldade, o sofrimento, na realidade, não é um castigo imposto por Deus, são oportunidades. Ela tem uma função de fazer com que venhamos a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Então, é importante a orientação, que nós não estamos no mundo apenas de passagem, como os benfeitores nos dizem, como se estando no mundo de fantasias, de passagem, a passeio. É importante que a gente tenha em mente que nós temos objetivos, e um dos principais motivos é a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa melhora, o nosso crescimento como espíritos. Esse é o grande objetivo da encarnação. E muitas vezes nos deparamos com pessoas, com espíritos, né, encarnados, que com problema, como é que vamos dizer assim, existencial. Não vê sentido para a vida. Tranquilamente, o sentido da vida é a nossa melhora, é a nossa transformação moral, é o nosso crescimento, a nossa evolução. Levá-los a perceber que a felicidade pode e deve ser construída assim, mas nunca fora do dever cumprido, porque não há paz nem alegria sem a aprovação da consciência tranquila. Então, é importante que a gente transmita esses valores aos nossos, às pessoas que estão sob nossa responsabilidade, aos nossos filhos, enfim, aos nossos netos, aqueles a quem devemos contribuir na sua evolução, no seu progresso. A necessidade de cumprimento tanto das leis humanas quanto das leis de Deus, porque esse é um fator gerador de felicidade, de paz, de tranquilidade.
como a espiritualidade nos diz. Não há consciência tranquila, não há paz de espírito sem que estejamos com a nossa consciência tranquila. E a nossa consciência nos acusa, não tenhamos a menor sombra de dúvida disso. Nós não temos paz, nós não somos capazes de sermos felizes se a nossa consciência está a nos acusar, a nos mostrar equívocos cometidos. A orientação religiosa na família é de suma importância, tendo em vista que aumenta a resistência às lutas morais e emocionais. Realizar o culto cristão do Evangelho no lar semanalmente, incentivar os filhos a frequentarem a casa espírita, a reconhecerem a importância das tarefas de leitura edificante e constante. Isso tudo exige esforço, bom ânimo e renúncia dos pais, que não podem desistir nunca, porque o papel de quem educa é nunca sentir-se cansado a ponto de desistir. Muitas vezes é comum, em função da dificuldade que temos em sermos ouvidos, em que aquelas orientações que são dadas venham a ser seguidas, né, a tendência de desanimarmos, de desistirmos. E os benfeitores nos colocam que jamais devemos desistir. Naturalmente que os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, têm o livre-arbítrio, o direito de escolher como agir. Mas é importante que nós semeemos e demos o tempo necessário para que essa semeadura venha a germinar e gerar os frutos necessários. É importante não desistirmos, não perdermos a esperança, porque é uma tarefa, como dissemos anteriormente, que foi assumida com Deus nosso Pai, com os benfeitores espirituais e que temos que cumpri-la da melhor forma possível. E principalmente na fase da adolescência, na qual muitas vezes os filhos se mostram rebeldes e refratários aos ensinamentos. São necessárias altas doses de paciência e firmeza para não desanimar do plantio. Então, serão muitas as oportunidades em função principalmente daqueles períodos mais difíceis na adolescência, em que o espírito muitas vezes apresenta-se de forma muito resistente às orientações. Então, não perdermos a esperança e a fé de continuarmos, de insistirmos em semearmos no coração desses espíritos que Deus confiou a cada um de nós. Continuar investindo nessas sementes de hoje, confiando na colheita que virá um dia, na hora certa. Não é no nosso tempo, é no tempo necessário. Façamos a nossa parte, busquemos orientar, busquemos mostrar o caminho, e no tempo certo essa semente vai germinar. Que possamos nos posicionar na constelação familiar, da qual fizemos parte, onde cada membro da família ocupa seu lugar, independente da dimensão onde esteja, da distância, do espaço físico, independente de qualquer coisa, vamos fazer a nossa parte, independente da distância, independente, enfim, daquilo que possa ser considerado como empecilho para que essa missão possa ser cumprida. Que possamos acolher todos os membros dessa constelação, com a consciência do pertencimento, da hierarquia familiar. Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, irmão no de irmão, todos preservando sempre os sagrados vínculos do amor, gratidão e respeito. Isso é importante. Não deixarmos de cumprir aquela missão, colocando-nos num lugar que nos foi confiado, respeitando o livre-arbítrio, respeitando a individualidade de cada um, mas jamais esmorecendo em relação à nossa missão de orientação e de assistência a esses espíritos, como dissemos, que Deus confiou a cada um de nós.
que reservemos um lugar de amor dentro dos nossos corações para cada familiar, na certeza de que os laços que nos unem prosseguirão no mundo espiritual, através das nossas peregrinações rumo à evolução. Então, não desistir jamais, como dissemos anteriormente. E para concluirmos, meus irmãos, que tenhamos sempre em mente que, como integrantes de um núcleo familiar, estamos no lugar certo. E é ali que devemos estar. É como dissemos anteriormente, muitas vezes achamos que estamos na família errada. Muita dificuldade, muita adversidade, enfim, mas é exatamente aquilo que precisamos. É como dissemos, não é o acaso que nos encontramos naquele grupo, naquela constelação familiar. Tem uma finalidade, tem objetivos, tanto de auxílio, de levar apoio, amparo, assistência àqueles que ali se encontram conosco, como de trabalharmos aspectos ainda necessários de serem trabalhados em cada um de nós. Como dissemos anteriormente, trabalhar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa persistência. Então, são oportunidades. Para uns é prova, para outros é a oportunidade de auxílio. É a oportunidade de estender a mão àquele que está na caminhada, ainda com um pouco mais de dificuldade, mas que é possível através do auxílio mútuo que cada um pode proporcionar a cada irmão que faz parte da nossa caminhada. Era o que tínhamos para hoje. E gostaríamos, antes de encerrar, convidar os nossos irmãos a agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e que possamos colher os ensinamentos necessários para que possamos dar um bom direcionamento na nossa caminhada, já, ainda que na existência atual, para bem cumprirmos os objetivos nossos na reencarnação. Que a paz do Mestre esteja com todos.